de Deus que está aqui e que irá nos acompanhar nas redes sociais. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar, queridos. Convido você a baixar sua fronte, fechar os seus olhos e falar com Jesus, o nosso Salvador. Glórias te damos, Senhor Jesus, porque Tu és o nosso Salvador. E nós declaramos isto, Senhor Deus, porque essa é a verdade, Pai, das nossas vidas. A grande verdade, a maior verdade, Pai, que nós carregamos dentro de nós, é que o Teu Filho, Pai, o Teu Filho amado é o nosso Salvador. Aleluia, é aquele que morreu por nós. Aleluia, e por isso Tu és o nosso Pai, Senhor Deus. Por causa dele nós somos teus filhos, Senhor Deus, aleluia, isso nos alegra, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é a nossa mãe, o Senhor é tudo para nós, Senhor, aleluia, aleluia, há uma alegria especial nos nossos corações, Pai, nesta noite, a partir de quando reconhecemos, Pai, quem Tu és em nossas vidas, Pai. E por isso nós estamos aqui, Senhor, reunidos para Te cultuar, Senhor Deus. Reunidos para Te louvar, Senhor Deus. Reunidos para Te adorar, Senhor Deus, nesta noite, Pai. E pedimos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo aqui neste lugar, Senhor. Aqui neste templo, meu Pai, um templo de oração, um templo, Senhor, de adoração ao Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença aqui, Jesus, pelo Teu Espírito Santo que foi entregue a nós. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossos erros, Senhor. Perdoa nossa ausência de sabedoria muitas vezes, Pai. Perdoa, Senhor Deus, porque ainda não somos, Pai, os filhos que o Senhor deseja que sejamos, mas um dia seremos, Pai, porque o Senhor tem segurado em nossas mãos e o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos orientado, Pai, e o nosso caminhar é esse, Pai, o nosso caminhar é encontrar contigo, Jesus. Tu és o nosso alvo, é para onde nós corremos e é o prêmio que nós iremos receber um dia, nós cremos, Senhor. Fica conosco, Pai. Senhor, venha ministrar o Senhor mesmo a Tua palavra nesta noite, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo, Paizinho, que eu diminua, Pai, que Tu cresças em mim, meu Pai, e que a Tua palavra seja lançada sobre a Tua igreja, Pai, como bálsamo, Senhor, como refrigério, Senhor Deus, mas também como espada, Senhor, porque nós precisamos, Pai, precisamos aguçar os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Fica conosco, traga aqueles que ainda não chegaram, Senhor, traga em segurança. E também fique aqui, Pai, nos dando a segurança de que necessitamos neste lugar, Paizinho. É o que nós Te pedimos e por tudo nós já Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Aplaudimos o Senhor Jesus e glorificamos o nome eterno do Senhor. Aleluia. Você pode sentar no seu lugar, querido. Eu tenho que vigiar sempre quando eu vou orar, pastor Raimundo, porque eu fico com vontade de falar muito com o Senhor Jesus. Eu fico com vontade de agradecer o ontem, o hoje, e já quero agradecer o amanhã. Glória a Deus, porque o nosso amanhã não pertence a nós. O nosso amanhã pertence a Ele. Então, eu já quero agradecer antecipadamente pelo amanhã que Ele vai nos dar, pelo amanhã que Ele tem preparado para nós. Amém, amados? Hoje é Dia das Mães, hoje é um dia especial. Eu gosto desse dia. Eu gostei muito mais hoje, que eu ganhei muitos presentes. Mas cada ano que passa, eu comento com o meu marido e com os meus filhos. Hoje só o meu filho Mateus estava trabalhando, não pôde participar do nosso almoço, né, meu filho? Fez a homenagem para a mãe dele lá no status dele, né? Mas eu comentei hoje à mesa, eu falo, cada ano que passa eu faço questão de comemorar.
Eu era assim, bem, o Dia das Mães. O Natal. O Natal até que não, porque eu lembro muito da minha infância, então eu sempre gostava de comemorar. Mas, assim, essas outras datas que o mundo acabou ou criando ou transformando numa data mais comercial do que de homenagem, né? Mas eu acho que até fez um pouco de sentido. É comercial, mas aí depois vem a homenagem. Não é? Vem o carinho, um presentinho que seja, um abraço que seja. Para a gente que é mãe, para a gente que é mãe, é importante. Então, eu falo agora, assim, de uns anos para cá, eu sempre falo para eles assim, cada ano eu quero porque eu não sei o ano que virá. Eu não sei como será. Eu não sei quem estará perto de mim e quem não estará. Eu não sei se eu ainda estarei sobre essa terra, se eu não estarei mais. Porque uma coisa é o meu querer, outra coisa é o querer do papai na minha vida. Então, eu já considero várias possibilidades. Eu falo, então, passou mais um ano, é mais um ano que eu estou aqui, é mais um ano que eu vou comemorar, porque ainda estou aqui, porque meus filhos estão aqui. Amém? Eu acho que a gente deveria comemorar todos os dias o fato de ainda estarmos. Amém? Não é? Perto daqueles que nós amamos e tendo ainda a oportunidade, a possibilidade de ajudar em alguma coisa. Não é? Porque quem nós seríamos se nós estivéssemos aqui à toa, né? Sempre me lembro daquela música antiga da nossa época que diz que ninguém veio ao mundo a passeio, não é? E a gente realmente, eu acredito nisso. Ninguém veio ao mundo para passear somente, né? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente sabe muito bem quem é que gosta de passear e rodear a terra, né? Nós não estamos nesse estágio, não, de rodear a terra, né? Mas a gente gosta de dar uma volta, como eu sempre falo, né? É salutar, é saudável para nós. Amém, queridos? E eu poderia falar, amados, de muitas personagens bíblicas, de muitas mulheres da Bíblia, não é? Quando eu fiquei meditando na palavra de Deus, eu falei, Senhor, o ano todo nós falamos dessas pessoas que nos antecederam. O ano todo nós damos elas como exemplo de vida, daquilo que se deve e daquilo que não se deve fazer. Não é? Eu poderia falar, por exemplo, das parteiras de Faraó. Vocês lembram das parteiras de Faraó? Não é? A gente fala parteira de Faraó, lá em Gênesis, mas, na verdade, elas eram hebreias. Elas eram do povo de Deus, não eram egípcias. E quando o Faraó deu aquela ordem de todo menino que nascesse, homem, não é? Que fosse morto pelas parteiras, né? Aquelas mulheres humildes chegaram à seguinte conclusão: nós não vamos obedecer, nós não podemos obedecer. Elas não eram mulheres graduadas, elas não eram mulheres letradas, não eram mulheres ricas, elas tinham uma missão que era trazer à luz as crianças, os filhos das hebreias. Então, elas não tinham um palácio ou um lugar especial no palácio, ou um monumento na praça, né, escrito as parteiras de Faraó. Não, elas eram mulheres simples, simples mesmo. Até posso dizer que sem estudo, talvez, não é? Mas com uma sabedoria de Deus invejável. Invejável. Por quê? Porque naquele momento que elas receberam aquela ordem, o coração delas bateu mais rápido, bateu mais forte, por conhecerem a Deus. Amém? Por saberem que aquilo era errado. Não é? Então, pessoas simples que fizeram o quê? Uma grande diferença naquele tempo. E elas, então, deixaram, como é que eu posso expressar isso? No coração delas, elas decidiram, não vou obedecer, não vamos obedecer. Então, quando o Faraó viu que as crianças estavam ainda nascendo, os meninos nascendo, como assim? Eu dei uma ordem, chama as parteiras aqui que eu quero falar com elas.
Aí aquelas mulheres foram até a presença de Faraó e elas disseram, não, as hebreias são mulheres muito fortes, elas são mulheres jovens, elas têm filhos jovens, então elas têm um organismo, né, muito forte, muito jovem. Né? E aí quando a gente chega lá, o menino já nasceu. Quando a gente chega lá, não tem mais o que a gente fazer, o menino está lá, já nasceu, a mãe já está amamentando e a gente vai embora, porque passou aquele momento que a gente podia sufocar o menino e ele nem chorar. Foi essa a sabedoria que aquelas mulheres tiveram. E essa sabedoria vem de Deus, não vem do homem, amém? Vem daquele que está na presença de Deus. Né? Posso falar de outras mães? Sim, eu posso falar de Agar, a escrava egípcia de Sara. Vocês lembram disso? Né? Que teve um filho de Abrão, né? De Abraão, e que houve contenda entre ela e Sara, né? E Sara foi comunicar a Abraão, olha, Abraão, agora essa egípcia, desde que ela engravidou, ela me trata mal, né? E ele fala, faz com ela o que quiser. Ei, mulher, não vem me perturbar, né? Abraão falou para ela, não venha me perturbar, faça o que você quiser. E aí ela foi lá e hostilizou e expulsou Agar, e Agar foi para o deserto, e lá Agar chorou, e um anjo do Senhor foi visitá-la. No momento da angústia, no momento do choro, até me emociono com isso, porque quem de nós, mães, nunca passamos pelo momento da angústia, nunca passamos pelo momento do choro, chorando por um filho nosso? Quem de nós, não é? Então, o anjo do Senhor foi visitá-la, ele falou, não temas, não tenha medo, porque o que está dentro do teu ventre, eu também farei dele uma grande nação. Amém? Volte para lá, para sua serva, e se sujeite, para sua senhora, e se sujeite a ela. Né? E Agar, então, voltou, ouviu a voz de Deus. Né? E quando, na segunda vez, quando já tinha dado à luz, né, a Ismael, também aconteceram as contendas, porque a contenda faz parte, né, talvez, né, em umas famílias de uma forma saudável, mas em outras de uma forma não tão saudável, né? Em umas eu posso dizer que não é contenda, é uma discussão salutar para se chegar a um denominador comum. Em outras eu posso dizer que há contenda e que não se chega a denominador comum com uma contenda, uma briga, uma discussão. Então, Agar teve que fugir novamente já com o pequeno Ismael para o deserto e novamente ela chorou. E o Senhor Deus veio, mandou o anjo e falou assim, olha, não chora, tem uma fonte ali, você pode tomar daquela fonte e dar para o seu filho. Glória a Deus, glória a Deus. Posso falar de várias mulheres, amados, várias mulheres que estão aqui, que nos dão exemplo, mas hoje eu quero que você abra no livro de Salmos. Nós vamos salmodiar o nosso Deus. Por quê, queridos? Porque é mãe aquele a quem ele abriu a madre. Amém? É mãe e tem sabedoria aquela mulher a quem ele deu sabedoria. Amém? É mãe aquela que caminha ao lado do seu filho, tem força, é forte em Cristo Jesus, mas quem fez essa obra da fortaleza, da sabedoria, foi Ele, foi Deus. Então, por isso que na nossa oração inicial, eu fiz questão de dizer, tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, tu és a minha mãe, tu és tudo para mim. Esse é o nosso Deus. E aí no livro de Salmos, capítulo 1, amados, capítulo 1, nós vamos lembrar aqui, o capítulo 1 de Salmo, né, ele é o prefácio do livro de Salmos, ele é o prefácio do Saltério. Né? O outro nome que se dá ao livro de Salmos é Saltério. Né? É muito interessante quando você estuda o livro de Salmos, né? É muito interessante a divisão. Ele é dividido em 5 partes, né? O livro de Salmos, 5 partes, né? De tanto a tanto é uma
uma abordagem, de tanto a tanto é outra abordagem, e ele contém muitos autores, até desconhecidos. Até existem salmos aqui que nem a história conta quem são os autores. Então, existem salmos até de Moisés, existe salmo, né, de Asaf, né, dos filhos de Coré, né, até de Salomão. Nós temos salmos e de pessoas desconhecidas, autores desconhecidos. É como se fosse um inário para os judeus, o livro de Salmos. E um muito interessante, queridos, nesse primeiro salmo aqui, né, nessa introdução ao saltério, é quando no verso 1, né, do salmo de número 1, a palavra de Deus... Trouxe a sua Bíblia, meu amor? Não? Tem uma Bíblia bem aqui, Aninha. Lá em cima. Mateus, pegue para ela, por favor, para ela abrir, para ela acompanhar com a gente. Ela e o Samuel, que o Samuel sabe ler. Sabe, Samuel? Glória a Deus. Mateus vai abrir aí para você acompanhar. Salmo de número 1. Amém, queridos? Olha só, o Salmo de número 1 já começa com essa palavra aí, o quê? Bem-aventurado. Bem-aventurado. Esse aqui é o mesmo significado daquele bem-aventurado dito por Jesus. Amém? Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, que serão fartos, né? Esse aqui é o sentido da bem-aventurança, que para Jesus, ou à luz da Bíblia Sagrada, significa feliz. Feliz. Feliz é o homem que... Quando nós lemos esse salmo todo, queridos, nós percebemos que Deus aqui, na iluminação do Espírito Santo, sobre a vida de Davi, né, quis realmente nos dar a distinção entre a pessoa do ímpio e a pessoa do justo. Né? Quem é o ímpio para Deus? Você quer saber quem é o ímpio para Deus? Ele te fala no Salmo. Agora, você quer saber também quem é o justo para Deus? Né? Aí ele também vai te falar no Salmo. É claro que você pode falar assim para mim, mas não existe nenhum justo, né? A Bíblia fala que ninguém é justo, que só Deus é justo, né? Amém. Mas esse sentido de justo aqui é o sentido de ser justificado. Amém? Não é o sentido de aplicar a justiça divina. Esse que aplica a justiça divina é o justo juiz. Amém? Só ele tem essa justiça de aplicar a justiça divina, de aplicar o juízo sobre a terra, sobre a vida de alguém, sobre um povo. Isso é a parte dele. Quando ele fala do justo ser humano, é claro que a gente se olha e fala assim, jamais, eu não sou justo. Mas eu posso dizer que sou justo, sim, a partir do momento que fui justificado pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. Amém, queridos? Essa é a nossa justificação, e essa justificação dada por Jesus na cruz a nós nos fez justos diante de Deus. Pastor, eu sou justo, mas eu tenho pecado? Sim, porque essa justificação que nos fez justos diante de Deus, né, e que veio do resultado da morte e ressurreição de Cristo na cruz, amém? Ela também pressupõe uma vivência com Deus para que o joio vá sendo separado do trigo na nossa vida. Ela pressupõe isso, não é? A gente precisa viver, caminhar, segurar na mão do Senhor Jesus, para que os erros do passado não sejam mais cometidos e alguns erros sejam ainda cometidos como aprendizado. Amém? Mas já trazendo para nós uma transformação interior. A diferença entre nós no passado e nós no presente e nós no futuro. Amém, queridos? Então, a gente fala isso para a gente compreender bem o que é. O que o Senhor quis dizer aqui, né? Essa diferença que a felicidade do justo, a bem-aventurança, aquilo que vem para
acabar com a tristeza, aquilo que vem para dizer assim, você está no caminho certo, aquilo que vem para confirmar, não é, a vontade, o agir de Deus na nossa vida, e para confirmar que nós estamos caminhando da forma correta, amém? Quem de nós não precisa de Deus para dizer, você está fazendo certo? E quem de nós não precisa para também dizer, você está fazendo errado? Nós precisamos de Deus, amém, amados? Então, já começa assim, queridos, olha, feliz. Feliz. Aí eu quero que você também estabeleça uma outra diferença. Veja que a Bíblia diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, veja que, quando o Espírito de Deus ilumina Davi para ele escrever esse salmo, ele não está dizendo assim, Davi, feliz aquele que faz tal coisa. Ele está dizendo assim, Davi, feliz aquele que não faz tal coisa. Feliz aquele que evita fazer tal coisa. Então, a partir daí, nós já estabelecemos uma diferença entre a ação e a não ação. Por quê? Antes de Cristo, nós fazíamos tudo o que queríamos. Amém ou não amém? Não é? Fazíamos, porque eu sei que não era só eu aqui que fazia tudo que eu queria. E só não fazia o que não podia, porque o que eu podia, eu fazia. Eu acho que todo mundo aqui chegou um pouco na sua fase, naquela fase que chegou Salomão. Provei de tudo, tudo que os meus olhos viram, eu dei para mim mesmo, para o meu coração, não é? E depois, no final de tudo isso, ele descobriu que tudo era o quê? Um sopro. Tudo era um sopro, tudo era fumaça, tudo era uma nuvem que você faz assim e aí a sua mão traspassa. Nada tinha base, nada tinha solidez, nada tinha fundamento. Amém? Foi só para satisfazer o interior momentaneamente, não é? Então, aqui, eu fazia tal coisa. Então, ele já começa dizendo assim, você vai ser mais feliz se você não fizer mais aquilo que você fazia antes. Ele não fala assim para você vai ser mais feliz se você fizer tal coisa, não. Antes de acrescentar o que eu tenho que fazer, ele quer que eu deixe de fazer aquilo que eu fazia antes. Amém? Por quê? Como é que acrescenta? Pega um copo cheio de água aqui. Imagina que esse meu copo aqui, Aninha, está cheio de água. Quando você derramar uma gota, ele transborda ou não transborda? Transborda. Ele está cheio, uma gota aqui fez transbordar. Para Deus me ensinar muitas coisas, eu preciso primeiro o quê, amados? Me esvaziar. Eu preciso me esvaziar daquilo que eu acho certo, daquilo que eu acredito, não é? Das minhas concepções, dos meus julgamentos, dos meus preconceitos, daquilo que eu achava certo antes, que eu fazia, não é? Eu preciso primeiro me esvaziar para sobrar espaço, pastor Raimundo. Se eu não me esvaziar, se eu ficar diante de Deus sempre do mesmo jeito, cheia daquilo que já está entulhando a minha alma há muito tempo, o vinho novo que Jesus quer derramar, ele não vai conseguir derramar. Vocês lembram que ele falou que não se deita vinho novo em odres velhos. O que é o odre velho, né, Samuel? Samuel vai dizer, pastor, eu nunca ouvi falar essa palavra odre velho, né? O odre velho, Samuel, não é uma pessoa. De antemão já estou lhe dizendo isso. O odre velho é aquele recipiente de couro, feito de couro de animais e costurado, que eles faziam na antiguidade, não é? Para poder colocar o vinho ali dentro. E quando ele vai ficando velho, muito usado, e ele pega muito sol, o que acontece com o couro? Né? O couro vai ressecando. Ele vai ressecando, e ele vai partindo, entendeu? Vai imaginando aquele negócio ali de couro, uma bolsa de couro que está partindo. Aí a pessoa usava aquilo para levar água,
para levar vinho. E aí, quando colocava o vinho ali dentro, o que era que acontecia naquele odre velho? Ele estourava, ele rasgava, ele partia e o vinho novo caía no chão, estragava o vinho novo. Caríssimo, caríssimo, né? A mesma coisa é aqui. Esse paralelo, né, que a gente está fazendo nessa noite para compreender o que é, qual é o caminho, posso falar assim? Qual é o caminho da bem-aventurança? Qual é o caminho da nossa felicidade? Para a gente começar essa caminhada, a gente precisa chegar a esse ponto de entendimento de nós mesmos. Nós mesmos. Sabe quando a gente se impacta com as nossas próprias atitudes e a gente chega num ponto e fala assim, nossa, né? Vamos falar igual o pessoal lá de Cuiabá. Nossa! Que é assim que eles falam, né? Nossa! Eu estou tão cheio que se cair uma gota aqui, vai transbordar. Não vai ficar. Não vai ficar. Porque eu já estou muito cheio. Então, tudo aquilo que Deus quer me ensinar a partir de agora, eu não vou conseguir absorver. Por quê? Porque eu tenho primeiro que fazer o quê? Me esvaziar daquilo que está em mim. Aí, claro que uma pergunta bem plausível, se você fizesse para mim agora, seria, pastor, e como eu faria isso? Né? Eu ia dizer para você assim, deitando no divã, né, do Senhor Jesus, do grande psicólogo, do maior psicólogo do universo. Amém? Somente assim a gente consegue se esvaziar. Salmo de número 1, viu, Mari? Salmo de número 1, Mari. Nós estamos aqui estabelecendo essa grande diferença entre o justo e o ímpio. Amém, amados? Então, ele começa falando isso, né? Olha, você será feliz, você será o quê? Bem-aventurado se você não fizer isso. É muito interessante quando a gente analisa a palavra de Deus, né? E faz exatamente o que está aqui, que diz que tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, né? Porque ela é a nossa arma espiritual, amém? Para a gente poder combater contra o inimigo, o exterior e o interior, né? Temos sempre que lembrar disso. Então ele diz, bem-aventurado, feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, ele não se pauta pelo conselho de uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem a palavra no seu interior, que não se deixou ainda converter, né, pelo Senhor Jesus. Não é que ele seja aqui, nesse sentido, uma pessoa perversa, não é? Mas não é aquela pessoa que, vou colocar assim, é aquela que a gente diz assim, eu vou pedir um conselho para essa pessoa. Não é. Então, Deus ele nos chama muito a atenção, que você quer ser feliz, não faça isso. Não vá lá com o ímpio, não peça conselho para o ímpio, porque ele não vai te dar o conselho adequado para a sua situação. Ele não vai saber. Por que que ele não vai saber? Por que que o ímpio não pode dar um conselho para você, Aninha? Porque ele não conhece a Deus. Queridos, eu recebi conselhos quando eu era nova convertida, que eu assim, mesmo na minha inocência com relação à palavra, eu achei tão estranho, sabe, Mari? Eu achei tão estranho. Olha, você faz isso, faz logo tal coisa. Vocês já passaram por isso? Por alguém assim que você considera assim de dentro da igreja? Né? Por isso que a gente fala que está dentro da igreja, mas às vezes não está salvo, às vezes não está convertido. Estar dentro da igreja, né, não vamos dizer assim, que a certeza, né, da conversão. Não, a gente está aqui buscando a conversão. Amém? Mas a gente está aqui também para compreender que tais coisas e tais coisas nós não devemos fazer.
que esse é o caminho da bem-aventurança, que esse é o caminho da felicidade. A gente está pontuando aqui, Michel, que Deus ele não está dizendo assim, para você ser feliz, faça tal coisa. Ele está dizendo assim, para você ser feliz, não faça tal coisa. Não vá pedir conselho para o ímpio. Não vá ouvir de alguém que não está cheio de Deus. Não vá ouvir de alguém que não está cheio do Espírito Santo. Amém, amados? E ele prossegue dizendo assim, olha, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Bem-aventurado, nem se detém no caminho dos pecadores. Aí ele já faz uma diferença entre o ímpio e o pecador. Né? O ímpio, naquele sentido da pessoa que não conhece a Deus, está lá, vive a sua vida, batalha, não conhece a palavra, vai te dar um conselho, vai dar um conselho da própria sabedoria, da carne em que ele vive. Agora, o pecador, quando Deus coloca aqui, ele já fala assim, se deter. O que é se deter? O que é se deter? É frear, é parar. É deixar de prosseguir no seu caminho e parar para o quê? Para ouvir o pecador. Então, Deus está falando assim, você quer ser feliz? Não se detenha no caminho do pecador. Não para no caminho do pecador. A gente precisa sempre esclarecer, principalmente na era da internet, né, que a gente não está fazendo de nenhuma forma essa distinção entre pessoas e sempre demonstrar que o crente em Jesus Cristo, né, não é melhor do que as outras pessoas. Amém, queridos? Não é isso, para que todos possam compreender. Mas existe aqui uma chamada de atenção, um aconselhamento do Senhor Jesus para a igreja dele, amém? Não vá lá não vá lá com o ímpio pedir conselho para ele e nem pare no caminho do pecador, onde você vai encontrar o pecador. Ele está parado ali, o pecador, ele está o quê? Ele está maquinando o pecado. Ele está alimentando o pecado, ele está fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando você para, você sai do seu propósito de uma vida reta e você é capaz, vou colocar assim, naquele momento de acontecer com você a influência que será ruim para a sua vida, que vai impedir a tua felicidade, porque a gente está falando o quê? De felicidade. Amém, queridos? Sabe quando a gente fala assim para os nossos filhos, olha, se encontrar o fulano, atravessa a rua. Quando os filhos estão pequenos, né, a gente dá esse conselho, né, para eles. Olha, se encontrar esse ali é má amizade para você. Né? Se fulaninho faz isso, aquilo, não quero você andando com ele. Papai do céu está fazendo a mesma coisa hoje com a gente. A mesma coisa hoje com a gente. Está também aqui dizendo, você quer ser feliz? Não fica no caminho do pecador. Porque você vai perder tempo na vida, capaz dele te influenciar, você começar a fazer coisa errada. Salomão advertia, né? Olha, filho, quando vier aqui te buscar para ir fazer o mal, né, para ir fazer o pecado, não vá. E o livro de Provérbios diz isso. Né? Quando aquela mulherzinha lá, a prostituta, vier aqui ficar te esperando pelo caminho, te espreitando, passa longe. Está lá no livro de Provérbios. Esse é o caminho do pecador. Esse é o caminho onde nós não devemos o quê? Parar. Amém, amados? E aí, ele prossegue esse verso primeiro assim, olha, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro eu fui pedir conselho, segundo eu parei aqui, aí o que é que eu fiz? Depois eu me sentei. Eu acho que é o pior de todos, se eu posso valorizar ou valorar hoje, essas três condutas aqui que o Senhor está dizendo, não faça. Eu posso valorar essa última aí, Mari, porque eu me sentei, me abanquei na roda dos escarnecedores
E estou ouvindo o quê? Toda sorte de coisas ruins. Estou o quê? Compartilhando daquilo. Estou o quê? Envenenando o meu coração, envenenando a minha mente, deixando que coisas mudem a minha forma de ver Jesus, de ver a Deus, de compreender a salvação, de compreender a palavra de Deus. Então, vamos mais uma vez pontuar algo aqui. Deus se preocupou em iniciar esse salmo dessa forma, dizendo: não façam isso. Porque se vocês fizerem isso, vocês não serão felizes. Vocês não serão o quê? Bem-aventurados. Amém, amados? Lá no verso 2, queridos, vamos acompanhar, diz assim, olha, antes, ou seja, antes que tudo isso aí aconteça, antes que você vá pedir lá o conselho para o ímpio, antes que você pare no caminho do pecador, você se assente na roda do escarnecedor, Deus está dizendo assim para você, olha, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, olha só, agora une lá, bem-aventurado o varão que, vai para o 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pastor, eu nem vou trabalhar mais, eu vou largar o meu emprego, que é para eu poder ficar meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Não dá para fazer isso, né? Esse sentido aqui do meditar é o sentido de aplicar. Aplicar a palavra de Deus de dia e de noite. Não somente refletir nela, mas aplicar também. Passei uma situação de dia, apliquei a palavra de Deus. Passei uma situação à noite, apliquei a palavra de Deus. Amém, queridos? Essa aqui é a receita do bolo da felicidade, pelo que eu estou percebendo agora, queridos. Amém? Tem um bolo ali, aliás, tem 2 ali. Hoje está farto aqui, porque é o Dia das Mães e os aniversariantes do mês. Só o pastor Raimundo que aniversariou no mês de abril, né, gente? E a Marília, né? Mas acho que a Marília estava para o terreninho dela lá, terreno dela. E a Aninha, que veio aqui justamente porque eu convidei ela, porque ela fez 15 anos, né? E ela veio aqui para receber também a oração e as nossas homenagens. Amém, amados? Lá no versículo 3 diz assim, bem-aventurado, lá em cima no 1, e o 3 diz assim, pois será. Se ele tem prazer na lei do Senhor, se ele medita nela de dia e de noite, o que acontece? Qual é o resultado? Está aqui no versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Preste atenção, não é a árvore nativa que nasceu lá aleatoriamente. Não, amados, nós éramos a árvore nativa antes. Nós estávamos aleatoriamente sem Jesus nesse mundo. Depois nós fomos plantados, amém? Pelo Senhor Jesus. Junto do ribeiro, não é? Junto do ribeiro, com ribeiros por perto. O que acontece? Nós fomos plantados ali, junto desses ribeiros, e a água desses ribeiros é que irriga a nossa raiz. É que alimenta a nossa raiz. Amém? E aí não tem como a gente não se lembrar do rio de Deus. Amém? Não tem como a gente não lembrar do rio que passa no trono de Deus, aleluia, e que vem para a nossa vida, e esse rio se chama Jesus, glória a Deus. Ele é essa água, queridos, é Ele essa água. Não existe outra água que vá nos irrigar para nós sermos felizes. Só existe essa água que vai nos irrigar para nós sermos felizes como o Senhor quer que sejamos. Amém, queridos? Então ele fala, olha, como resultado disso, você será uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer
prosperará. Tá aí uma palavra que eu gosto, é essa aí, Michel, prosperidade. Prosperidade. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que a prosperidade não tem só a ver com dinheiro. A prosperidade não é só financeira. A prosperidade é dentro da nossa casa, a prosperidade é na nossa vida, a prosperidade é a gente não estar doente, a gente não ter doença, a prosperidade é a saúde mental que a gente precisa ter, ainda mais vivendo, né, nessa época que a gente está vivendo, onde tudo que é assim se transforma assim. Uma coisinha pequena ganha dimensões muito grandes. Né? Aí vem as milhões de opiniões diferentes a respeito de uma mesma coisa. E você fica, hã? Que isso que está acontecendo no mundo? Né? Fala igual a música aquela música antiga lá, o mundo está ficando do jeito que o diabo gosta. E aí ele complementava uma fossa, né? Porque não estava bom naquela época e agora está pior ainda. Mas quando eu falo do mundo, eu estou falando do quê, amados? Eu estou falando do sistema do mundo. Amém? Que é um sistema que foi criado por Satanás, ele foi tecido por Satanás ao destempero da obediência à palavra, ao destempero do ensinamento da palavra de Deus. Então, pode ser feliz quem vive no sistema do mundo. Como é que vai ser feliz quem vive nesse sistema, queridos? Vai ter uns momentinhos aí de alegria e se morrer, não vai para o céu. E a palavra do Senhor nos dá a garantia de que um dia nós iremos morar com Jesus, amém? O próprio Jesus disse, né? Eu fiz morada para vocês lá. Ele está nos esperando, queridos. Aquela morada que ele fez para nós, para os discípulos, para nós, não pode ficar vazia. Ela tem que ser ocupada por nós. Mas o sistema do mundo, criado por Satanás, entrelaçado de pecado, de intriga, de luxúria, de malícia, de fofoca, de maledicência, de murmuração, de toda sorte de coisas ruins, esse sistema não vai levar ninguém para o céu. Deus está dizendo aqui, fique longe desse sistema. Fique longe desse sistema. Se guarde desse sistema. Né, que você vai ser próspero, que você vai ser feliz. Aí, quando ele inicia o quarto, né, versículo, ele já fala claramente quem é o ímpio. Ele falou, então, quem é o justo, é aquele que não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Mas é aquele que vai fazer isso, isso, isso e aquilo, e prosperará, e será feliz. Aí, aqui no verso 4, ele já fala assim, não são assim os ímpios. Ou seja, eu acho que mais sinceridade da parte de Deus é quase impossível ele dizer isso para a gente. Olha, não são assim os ímpios. Ou seja, não se engane com aquilo que você vê. Eu estou quase vendo o Asaf aqui sentado e Deus falando para Asaf, e hoje talvez o Asaf sejamos nós. Não se engane com aquilo que você vê na vida do ímpio. Que aquilo ali, olha, é um sopro. Aquilo ali é bolinha de... Como é que chama que vocês fazem essas bolinhas aí de sabão? Vai ali, bem ali, ela espoca e acabou. Deus está dizendo, parem de olhar para o ímpio, parem de dizer, mas ele, Senhor, eu oro tanto, Senhor, né? E eu não tenho isso que ele tem. Poxa, eu me dedico ao Senhor, eu faço a tua obra. Que adianta? Né, de que vale tudo isso. Eu já estou só as músicas do passado, né? De que vale tudo isso, Jesus, se você não está aqui. Ai, meu Deus do céu. Canta um louvor aí, pastora, né? Remove a minha pedra, preciso me redimir. Aleluia. Ele fala, queridos, não são assim os ímpios, mas são como a moinha, né, que o vento espalha. São como a moinha que o vento espalha. Quando Jesus fala do vento do Espírito,
queridos, e que nós devemos sim viver de acordo com o vento do Espírito, porque ele nasce num lugar, ele vai para outro, ninguém sabe para onde ele vai, disse Jesus, e assim somos nós, aquele que é guiado, que não é guiado mais pela sua própria cabeça, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele nem sabe para onde ele vai. Veja que Deus falou para Abraão assim: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra o quê? Que eu vou te mostrar. Olha só a coragem de Abraão. Será que nós teríamos essa coragem, amados? Como assim, Senhor, a gente ia dizer, né? Eu vou deixar aqui, né, minhas posses. Essa terra aqui é minha, papai, eu cultivei. Olha esse gramado, Senhor, que eu fiz aqui. A minha vida toda está aqui, querido. E agora o Senhor fala, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão foi assim, né? Foi que nem o ceguinho tateando no escuro. Mas isso é a fé. Amém, amados? Isso é a fé, é você não enxergar e você acreditar. A gente enxergar e acreditar, queridos, à luz da palavra de Deus não é fé. Eu estou enxergando esse balde aqui, que eu já falei para o pastor que eu quero um púlpito aqui, porque eu fico assim. Eu estou enxergando esse balde aqui, eu estou crendo que ele está aqui, mas você também está enxergando ele, você também acredita que ele está aqui. Então, a fé justamente é essa, a gente às vezes tatear no escuro por uma ordem de Deus, é claro, e não saber para onde a gente está indo. Mas acreditar piamente que Ele está nos guiando. Esse vento é o vento do Espírito que nos guia. Amém, amados? Não é esse vento aqui. Né? O vento que leva o ímpio, que faz dele como uma palha, é outro vento. É o vento da própria sorte que ele plantou e colheu. Porque a palavra do Senhor também nos ensina, né, que quando nós não temos Jesus, nós vivemos o quê? A nossa própria sorte. Tem um dizer aqui, né, em Macapá, que é uma frase feita, já que eu não sei mais de quem é, não, mas nunca foi sorte, sempre foi Deus. Vocês já viram isso aí? Tem em carro, tem em moto, né? Eles colocam aqueles adesivos assim, a gente olha assim, olha, nunca foi só isso. Eu falo, gente, sempre foi a sorte de Deus na minha vida. Glória a Deus. Eu falo que é a sorte de Deus na minha vida. Amém, queridos? Esse negócio de dizer nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não, sempre foi sorte. A sorte de Deus na minha vida. Amém? A sorte de Deus na vida de Jonas não foi jogar ele fora do barco? Foi a sorte de Deus na vida dele. Parecia bom para ele? Não, mas parecia bom para aqueles marujos que estavam vendo o barco afundar. Então, para ele estava bom. E depois o resultado não foi bom para Jonas, porque ele foi lá, ele profetizou e aquela cidade de Nínive se arrependeu? Amém. Ele ficou meio chateado, a gente não consegue compreender por quê, né? Muitos se converteram, acho que foi isso que chateou ele, pastor, que muitos se converteram, ele não gostou muito, né? Mas não foi bom para a cidade de Nínive? Então, a sorte de Jonas foi a felicidade dos ninivitas. Amém? É por isso que a sorte é de Deus, Mari. A sorte é de Deus na nossa vida. Amém, amados? E aí, amados, lá no verso 5, ele fala assim, olha, pelo que, ou seja, razão do que, porque os ímpios não subsistirão no juízo. Então, ele já está fazendo novamente aqui uma diferença. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não subsistirão, ou seja, você quer viver a sua própria sorte, ímpio? Viva. Você não vive a palavra de Deus? Você fala que Deus não existe? Tá tudo bem. Para você não tá. Porque você não vai subsistir no dia do juízo, no dia do julgamento. E foi isso que Deus falou para Asaf. Asaf, calma. Calma aí, querido Asaf. Né? Você faz a obra, você está diante de Deus, você não tem as posses que Ele tem, mas você vai subsistir no dia do juízo. Você vai ficar de pé. Você será o chamado bendito do meu Pai. E aquele ali,
que não guardava a palavra de Deus e os ensinamentos do Senhor não vai subsistir no dia do juízo. Nós precisamos estabelecer essa diferença, queridos. Precisamos. A gente vive numa época, e já faz tempo que estamos nela, tem nada a ver. Tem nada a ver. Hoje tudo, nada tem nada a ver, vou colocar assim. Tudo que você pode falar num aconselhamento para um jovem, para uma pessoa, tem nada a ver isso aí que você está falando. Tem nada a ver. Ele fala, não tem nada a ver, não? Poxa, que pena que não tem nada a ver, né? Porque a palavra do Senhor, olha, clara, demais clara, queridos. Os ímpios não subsistirão no juízo. Então, vamos lá. Salomão foi bem sábio quando ele falou, olha, jovem, vou falar do jovem agora, né? Para todos nós, jovem, viva a vida como você quer viver. Faça tudo que você quer fazer, né? Mas depois saiba que um dia você vai ter que prestar contas com o próprio Deus. Amém? Salomão colocou ali um norte para o jovem? Colocou, mas esse norte é para nós também. Eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. A Nínia também pode viver, de acordo com as possibilidades de cada uma. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que prestar contas com Deus e ela também. E cada um de nós. Então, eu penso assim, queridos, vamos buscar essa inteligência do Espírito Santo e decidir hoje não fazer essas coisas para ser felizes. E decidir também fazer as coisas de Deus para ser felizes, obedecer a palavra. Deuteronômio fala sobre isso, né? Deus fala, eis que coloco diante de vocês o que é a morte e a vida. E aí Deus não fala assim, agora decide aí não. Ele fala assim, escolhe, pois, a vida. Ele te mostra a decisão que você tem que tomar. Ele mostra para mim. Às vezes a gente pega fala, olha, você escolhe esse aqui e esse. Aí a gente fica lá, né? Fica lá. Aí a pessoa fica, eu não sei o que é que eu vou escolher. Não sei o que é que eu vou escolher. Por quê? Porque ela não tem norte para escolher. Deus podia dizer assim, olha, eis que ponho hoje diante de vocês a morte e a vida. E escolham. Mas aí Deus, como faz a obra completa, ele fala, eis que põe diante de vocês o quê? A morte e a vida. Escolham, pois, a vida para que vivam. Amém, queridos? Ele te dá a escolha e ele te dá a resposta da escolha. Ele te dá a possibilidade de escolher e ele te apresenta a melhor alternativa para você escolher. Amém, queridos? O ímpio não enxerga isso. O pecador não enxerga isso. O escarnecedor também não enxerga isso. Amém? E para a gente finalizar, queridos, diz assim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sabe quando a gente fala assim, igual uma música, né? Deus sabe quem eu sou. As pessoas podem pensar tudo de nós, mas Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem. Aleluia, aleluia, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Quando você amanhece o dia e se ajoelha e apresenta para Ele o seu dia, querido, Ele vai estar contigo desde o início do dia até tu finalizar o teu dia. É impressionante. Você vai sentir a presença dele, você vai sentir uma segurança dentro de você que você não é normal do ser humano que não tem Jesus. Não é normal. A gente se sente tão forte com Jesus ao nosso lado, essa certeza que nós temos, que é a fé, que a gente não vê Ele, mas a gente acredita que Ele está. É isso que nos mantém de pé, amados. É isso que nos mantém no caminho. É isso que nos mantém... Vamos imaginar a ala do justo e a ala do ímpio. Aqui na ala... para a esquerda é a ala do ímpio. Vamos botar assim. Na esquerda fica a ala do ímpio, né? A ala do pecador e do escarnecedor. Na direita fica a ala do justo. Vamos imaginar essas duas alas. Onde é que a gente quer estar? Onde nós estamos e
onde nós queremos estar no dia da nossa volta para casa, né? Que a gente vai voltar um dia para a nossa casa celestial, glória a Deus, aleluia, eu creio, né? Onde é? Em qual dessas alas? Porque lá no céu não vai ter mais essas alas, lá só vai ter uma, que é a ala do justo, da justa igreja de Cristo, amém? Da justa noiva do Senhor. Aquelas virgens nécias lá, abiloladas, que acharam que só um pouquinho de azeite aqui ia dar para esperar o noivo chegar, quando o noivo chegou, o azeite tinha acabado, e aí elas correram para as outras prudentes, né? Ei, mana, tu ainda tem azeite aí? Bora colocar bem aqui do nosso norte, né? Como é que chama aqui, né? Mana, tu ainda tem azeite aqui? Ainda tem azeite? O meu acabou. Aí a mana gritava de lá, mana, eu só tenho o meu, e o meu eu não vou te dar, porque eu estou esperando o noivo, e o noivo chegou, e o noivo vai me ver, aleluia, porque eu não estou no escuro, eu estou no claro, amém, queridos? As nécias não vão estar lá nesse dia, o pecador, o escarnecedor, o ímpio, aquele que dá maus conselhos, não é? Que nem a mulher de Jó que disse, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre, Jozinho, para acabar com os meus problemas, né? Que tu está me dando muito problema já. Então faz logo isso aí, que a gente finaliza por aqui essa parte, eu viro a página da minha vida e vou seguir em frente, não é? Esse tipo não vai estar lá. Lá só vai ter uma ala. A ala do justo. Amém, queridos? E é por isso que, antes da gente chegar lá, Papai do Céu não quer que a gente seja feliz só lá em cima. Ele quer que a gente seja feliz agora, amados. Ele está dando para a gente a receita do bolo, que não é aquele bolo ali atrás, que deve estar gostoso pela aparência, né? Mas ele está dando uma receita para a gente de um bolo que a gente tem que comer aqui, nessa vida, que é o bolo da felicidade. Amém, amados? Ele quer que a gente seja feliz hoje, queridos. Jesus quer que eu e você sejamos felizes hoje, queridos. Ele nem quer deixar para amanhã, amados. E o ontem, então, esse aí nem se conta mais, porque já passou, já foi embora. Já está largado. Larga para trás, joga para trás, caminha para frente, caminha para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém, queridos? Fique com a receita do bolo hoje da felicidade na sua vida, e deixe que essa receita fique aí impressa no seu coração, e quando você passar por alguém, dê a receita para ele. Sabe aquela receita daquele negócio que é gostoso, que a gente vai passando, vamos fazer isso, vamos passar a receita da felicidade para aquelas pessoas que a gente encontrar, a felicidade plena, só em Cristo Jesus, amém? Agora sim, você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. E o nosso querido pastor Raimundo vai fazer a oração, vai agradecer a palavra, aleluia, vai glorificar e a gente vai louvar o Senhor porque Ele é digno. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, vamos. Hoje é noite de alegria, uma noite especial, primeiramente porque temos o privilégio de ouvirmos a palavra, né, e de podermos... Depois de uma semana em que muitas vezes a gente, na correria do dia, né, a gente até, não que se esqueçamos, mas te deixa, né, de se prostrar, de meditar realmente na palavra, né? E o Senhor, para a glória dele, destaca e separa esse dia para que a gente o busque, mas como muitas vezes não buscamos no decorrer da semana. Amém? E a palavra hoje é de... Realmente é a receita da felicidade, né, para aquele que crê no Senhor. Amém? Que nós venhamos com essa receita, né, poder juntar, unir os ingredientes e buscarmos a felicidade. E a felicidade do cristão, ela está em Cristo Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque temos o privilégio de ouvir a tua palavra, Pai. E como ela tem sido pregada, Pai, ela vem adentrar como uma semente aos nossos corações, Pai. E aqui ela encontrar a terra fértil, Pai. Aquela árvore que é plantada, como falou a tua palavra, junto aos ribeiros das águas, Pai. Que nós venhamos florescer, Pai, produzir frutos para o Senhor, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. E para que quando venha
a tempestade e a seca, nós venhamos nos manter fortes e firmes, Pai, porque a nossa raiz, ela está alicerçada no Senhor, na Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida da Tua serva, pela vida da Tua filha, a qual o Senhor tem usado grandemente, Pai, para anunciar as boas novas da Tua palavra, as boas novas da salvação, Pai. E bem-aventurado, Pai, aqueles que ouvem a Tua palavra e que aguardam, Pai, ou seja, que a praticam, meu Deus. Que nós sejamos, Pai, não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Pai. Tu sabes que não é fácil para nós que somos homens falhos, mulheres falhas, Pai. Mas a nossa força, ela vem do Senhor, Pai. O nosso ânimo, ele vem de Ti, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Nós oramos a Ti, Pai. E nesta hora nós apresentamos cada louvor que para o Senhor vai ser ofertado, Pai. Como uma oferta suave e agradável, o Senhor venha receber, Pai. Nos Teus altos céus, Pai, no Teu trono de glória. O Senhor venha inclinar os Teus olhos e os Teus ouvidos, Pai, a cada louvor, Pai. Que não será feito apenas de lábios, mas de coração para Ti, meu Deus. Recebe, Pai, nos abençoa com o Teu Espírito Santo no nosso meio. Sabemos que Ele já está aqui, estava aqui nos aguardando. E que Ele venha aqui nos alegrar o nosso coração, muitas vezes atribulado, meu Deus. Muitas vezes pesado, mas hoje nós lançamos e colocamos sobre o Teu Filho Jesus os nossos fardos, Pai. E tomamos o dele, que é suave, que é leve, meu Deus. E esse fardo, Pai, que Jesus nos dá, nós queremos estar carregando ele todos os dias, Pai. Porque nós não temos força para carregar os nossos próprios fardos, Pai. Mas o Senhor troca conosco, porque sabe que somos fracos. Sabe que não vamos conseguir, o Senhor quer trocar conosco, Pai. Então, nós trocamos hoje os nossos pesados fardos, Pai, que temos carregado. E tomamos sobre nós, Jesus, o Teu fardo que o Senhor nos oferece, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que Tu és em nossas vidas, Pai. Obrigado de onde o Senhor um dia olhou para nós, Pai. Estávamos encharcados no lodo, no lamaçal do pecado. Mas o Senhor, por Tua misericórdia, estendeu a Tua mão, Pai. E o Senhor nos segurou, Pai. E o Senhor não quer nos largar, meu Deus. E nós não vamos largar o Senhor, Pai. Por nada neste mundo. Muito obrigado, Pai. Recebe nossos louvores em nome de Jesus. Oramos ao Senhor com gratidão e alegria em nossos corações. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.